Graça e paz, tudo bem com você? Vamos meditar? O texto para nossa meditação encontra-se em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? E se for, você sabe a quem tem adorado? Esse texto traz para nós uma grande advertência e não pode passar despercebido por nenhum de nós. A Bíblia nos ensina que devemos adorar somente a Deus e não a homens ou outra coisa que venha querer substituir o verdadeiro Deus em nossa vida, não é verdade? Adoração, amigos e irmãos, é amor, é dedicação, reconhecendo Deus como o Senhor da nossa vida. Quando adoramos ao Deus da Bíblia, estamos mostrando que Ele é o nosso único Deus. E a forma de reconhecer esse verdadeiro Deus é lendo a sua palavra, a Bíblia. E nesta palavra que é revelado os atributos de um Deus verdadeiro, e assim podemos adorá-lo da maneira certa. Podemos respeitar e admirar outras pessoas, mas não podemos prestar culto a elas. Podemos ficar maravilhados com a criação de Deus, mas sem adorá-la. Isso seria idolatria. Somente Deus é digno de adoração, irmãos, porque Ele criou tudo que existe, até as coisas mais maravilhosas. A adoração a Deus, ela deve ser uma prática na vida de todo cristão, pois é por meio dela que demonstramos o amor, o respeito, a dedicação a Deus. E mais do que isso, adorar é reconhecer genuinamente que tudo, absolutamente tudo, provém dele. E entendo também que adorar a Deus é um estilo de vida a ser seguido por todos nós. O texto diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E Jesus falou sobre a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade quando ele teve uma conversa com aquela mulher samaritana, quando ele parou em um poço na região de Samaria. Essa mulher estava interrogando Jesus sobre qual a maneira certa de adorar a Deus. Ou seja, basicamente, ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores. Podemos observar que, apesar da marcante idolatria entre os samaritanos, eles também, assim como os judeus, afirmavam em adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Mas o culto deles eram diferentes um do outro. Eles não se aceitavam e eles condenavam um ao outro por praticarem uma falsa adoração. Observe também que o texto fala de verdadeiros adoradores e isso nos dá a entender que também existe os falsos adoradores. E estes que adoram dessa maneira falsa vivem no engano, fingem adorar a Deus, mas os seus corações estão longe da presença de Deus, pois a sua própria vida mostra que a prática de adoração deles não é aquela que Deus espera. Por isso, os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Aprendemos com Jesus, em suas próprias palavras, que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira, ela não estaria ligada a este ou aquele lugar ou aquela pessoa, mas sim a uma adoração verdadeira a Deus. Na Bíblia nós podemos encontrar diversos convites à adoração ao Senhor e até ordenanças acerca disso. Ela também nos alerta que nada mais deve ser adorado a não ser o Senhor. Por esse motivo, sim, é fundamental que você venha saber e fazer com que tenha uma rotina, crie uma rotina de adoração, uma adoração com sinceridade, uma adoração com fé, e sendo assim você irá se aproximar cada vez mais de Deus. E olha, irmãos, vivemos um momento da história da igreja em que tudo é muito fácil, tudo é cheio de propostas vazias e sem uma base bíblica. Mas aqui
mais uma vez fica muito clara a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Muito pelo contrário, os verdadeiros adoradores deverão adorar a Deus de acordo com os padrões que Ele, Deus, mesmo estabeleceu em Sua palavra. Por meio de Jesus, portanto, nós devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Dessa forma, nós começamos então a entender o que é a verdadeira adoração. Em outras palavras, jamais Deus aceitará algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua vontade. Não é verdade? Não importa o quanto o homem tente inovar, imaginar ou criar supostas adorações, pois todas elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis. É por isso que ele procura a quem o adore em espírito e em verdade. Portanto, todos que verdadeiramente nascerem de novo, sendo regenerados pelo Espírito Santo, aleluia, necessariamente adorarão a Deus em espírito e verdade. E esses verdadeiros adoradores sempre almejaram por toda a sua vida terrena o grande dia vindouro da consumação de todas as coisas, quando todo o povo, o qual o próprio Deus separou para si, será redimido de seus pecados, estará reunido para toda a eternidade, na mais perfeita e plena adoração. Que nós possamos rever o nosso conceito de adoração. Seja você um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Que esta palavra faça você refletir. Você é um verdadeiro adorador? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Vamos Meditar.